Boa noite a todos. Que Deus abençoe a vida de todos nesse domingo abençoado, em que nós já fomos abençoados aqui pela manhã. Tivemos uma EBD abençoada, uma palavra abençoada, e agora nós estamos aqui no nosso culto da noite. Eu espero que o coração dos irmãos aí esteja alegre, contente, para nós compartilharmos aqui uma noite juntos. Amém, irmãos? Agora o som melhorou. Hoje o Hernandes está nos visitando, né, Hernandes? E é uma alegria para nós muito grande, Hernandes, te ter aqui. A casa é mais sua do que a nossa, viu? Seja bem-vindo entre nós. Irmãos, os nossos avisos, costumeiramente, o primeiro deles aqui é o nosso culto de celebração de Páscoa, que será no dia 20/4 às 7h30. Por que 7h30? A ressurreição de Jesus comemorada na Páscoa aconteceu entre o pôr do sol do sábado e o início da manhã de domingo. Então 7h30 por isso, para a gente relembrar esse momento em que Jesus ressuscitou, para nós juntamente aí celebrarmos, né, em memória a ressurreição de Cristo. Então, irmãos, Hernandes, marca lá, dia 20/4, 7h30, todos aqui na igreja, vai ser um culto abençoado, e nós esperamos os irmãos. No dia 11/5, às 9h, nós teremos aqui no templo o nosso culto, e junto com o nosso culto será o casamento dos nossos irmãos, a Júnia e o Cristiano. Casamento é bom, a igreja está cheia, é bom a gente passar aquele perfume, né, especial, tomar aquele banho diferente e vir privilegiar os nossos irmãos. Então, irmãos, estejam aqui conosco, abençoando a Júnia e o Cristiano. Eles não estão aqui agora não, mas estiveram conosco pela manhã. Então, guarde essa data aí no seu calendário. Irmãs, estão abertas novamente as inscrições para o curso de Feminilidade 2. Não há necessidade de ter feito o curso de Feminilidade 1. As que fizeram 1 poderão fazer o 2. Então, irmãs, procurem até a primeira semana de maio, as irmãs Laiara, a irmã Viviane, a irmã Janete, a irmã Kelly, ou qualquer... Somente 2 vagas? Olha que bênção, hein? Então, somente 2 vagas, viu, irmãs? Fechou? Vocês não tinham confirmado? Irmãs, então aqui, olha, nós estamos aí sob a suspeita de ter apenas mais uma vaga. Então corram aí e façam as inscrições. Vai ser uma bênção. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 25 e 26. O texto é o seguinte: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Essa palavra, Jeremias vivia um caos ali, uma aflição intensa com a desolação de Jerusalém, e a sua esperança estava, por dizer, fragilizada em ver tamanha dificuldade. E aí ele resolveu colocar a sua esperança, colocar a sua força, colocar a sua confiança no Senhor. E muitas vezes nós somos chamados a fazer isso. Às vezes nós estamos num período de dificuldade tão grande que o silêncio, a voz de Deus parece não nos alcançar. Mas eu quero dizer, igreja, que o silêncio não é um lugar de tortura, mas talvez o lugar onde o Senhor quer te encontrar, onde o Senhor quer falar com você. É no silêncio que talvez Deus quer reencontrar o seu coração, para que juntos aí vocês possam estabelecer uma nova caminhada. Então que a sua confiança e que a nossa fé durante toda essa semana, que a nossa esperança não esteja firmada em coisas, como nós dissemos aqui pela manhã, não esteja firmada na nossa vinda aqui no nosso culto, porque vir à igreja não salva, participar de uma igreja não salva, mas o Senhor, Ele salva. Então que a esperança esteja no Senhor para renovar a força
para o seu coração. E que o nosso desejo seja cada dia o Senhor. Eu convido os irmãos a orarem. Senhor Deus, nessa noite tão especial, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de mais uma celebração. Aqui, Senhor, em comunidade, como nós aprendemos nessa manhã, nós queremos voltar o nosso louvor para o Senhor. Nós queremos voltar a nossa adoração para o Senhor. E nós queremos reconhecer que o Senhor é a nossa porção, a nossa salvação, a quem nós esperamos e em quem nós confiamos. Fala conosco nessa noite, Senhor. Receba o nosso louvor e permaneça entre nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então se coloque de pé. Você está em condições de se colocar de pé, faça isso. Se não tiver, você pode adorar o Senhor junto conosco nesta noite. Independente, né? Esteja sentado ou de pé. Mas de pé nós podemos nos alegrar, expressar essa alegria de maneira melhor, de forma melhor, né? Com o coração saltitante de alegria, porque Deus tem sido bom conosco, Deus tem sido bom com cada um de nós. E vamos declarar isso cantando, que o Senhor é bom o tempo todo. Bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que és, Deus é bom. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia,
reconhecemos que a bondade do Senhor se estende sobre cada um de nós, todos os dias e sempre, sempre, e mais e mais. E nós podemos ver isso quando o Senhor, por seu grande amor, alcança os nossos corações. E quem somos nós? Quem somos nós? Temos aprendido isso tanto sobre isso, né? Não a nós, mas ao Senhor. A glória do Senhor. A glória do Senhor em nos resgatar e nos salvar. É o sacrifício do Senhor que nos trouxe vida e vida em abundância. Isso que nós vamos cantar agora. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Em Deus libertar.
nós queremos dar graças ao Senhor, porque somos hoje chamados teus filhos. Ó Deus, mais do que servos, somos teus amigos. Esse é o presente que o Senhor nos entregou naquela cruz. Ó Deus, entregando o seu Filho, nos dando esse presente através da sua graça, através do seu amor incondicional a cada um de nós. Hoje nós podemos reconhecer que somos feitos teus filhos, Pai, amados do Senhor. Ó Deus, que graça nisso, que misericórdia nisso. É o teu amor agindo sobre cada um de nós. E nós queremos louvar o Senhor por isso e te dar graças. Recebe nosso louvor, nossa adoração. Nós vamos cantar mais uma canção, expressando esse amor que atua em nós, na nossa comunidade, na nossa igreja, na reunião dos santos, comunidade dos santos. É isso que somos aqui. Enquanto cantamos, você pode expressar sua gratidão ao Senhor, o seu louvor, trazendo seus dízimos e ofertas. Se você veio preparado para isso, veio preparado para esse momento, já feche seus olhos e agradeça ao Senhor, porque Ele tem sido bom com você, com sua casa, e esse sustento é tão presente a cada um de nós. Temos falado também sobre missões mundiais, e o nosso Deus tem tocado os nossos corações para esse fato tão importante, alcançar vidas. Hoje somos alcançados, estamos aqui, né? Todos reunidos numa igreja, com toda estrutura. E há muitos irmãos que ainda precisam de ser alcançados pela palavra do Senhor. Mas o Senhor usa pessoas para que essa mensagem seja levada. E estes precisam de sustento. Estes nossos irmãos precisam de sustento. Aqui, acolá, em outros lugares do mundo. E a obra do Senhor há de ser feita por meio de nós, se nós pudermos participar disso. Então, se você tem o desejo no coração de ofertar para missões mundiais, pensando nos nossos irmãos espalhados por todo esse planeta, você pode também, né, ofertar por esta causa no gasofilácio menor. E também trazer a sua oferta, o seu dízimo, né, no gasofilácio maior. Enquanto você canta, enquanto você expressa o amor do Senhor, a graça do Senhor em nossa comunidade, você participa conosco também, louvando a Deus dessa outra forma. Glória ao Filho, na sua
sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho, à sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Toda a glória é de Cristo. Somos o corpo. Somos o corpo de Cristo. Toda a glória é de Cristo. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Queremos dizer ao Senhor, muito obrigado por o Senhor estar entre nós. Nós entendemos, ó Deus, que toda a glória é para o Senhor. O culto é para o Senhor, o louvor é para o Senhor. Nós estamos aqui para te servir, para te amar incondicionalmente. Continue falando conosco, ó Deus, através da palavra, Deus, que será trazida, porque nós ansiamos, ó Deus, em continuar ouvindo o Senhor falar conosco. Por favor, Senhor, esteja, Deus, permaneça entre nós. Nós oramos agradecidos, ó Deus, por esse período de louvor, e oramos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Amém. Graças a Deus, irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz de Jesus. Amém? Amém, amém. Abra sua Bíblia, vamos continuar nossa série de reflexões no livro do Apocalipse. Nós vamos ler o capítulo 2 do Apocalipse, a partir do verso de número 12, carta à igreja em Pérgamo. Nós estamos numa série de reflexões cujo tema é Igreja Insustentável, e nós estamos desenvolvendo a nossa temática de reflexões como uma espécie de um sermão continuado. Então, nós fizemos a introdução dessa carta no domingo passado. Hoje nós vamos fazer a apresentação do ponto principal de argumentação dessa carta, e no próximo domingo, com a graça de Deus, nós vamos fazer a aplicação dessa carta, pensando no contexto da nossa igreja hoje. Muito bem, então hoje a nossa tarefa é discorrer sobre o ponto central, ou a mensagem central da carta à igreja em Pérgamo. Vamos fazer novamente a leitura, irmãos, dessa carta. Eu espero que você já tenha lido na sua casa, mas se não, você vai ler novamente aqui conosco. Muito bem, diz assim a palavra do Senhor. Palavra dita por Jesus e escrita pelo apóstolo João. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto,
arrependa-se, senão irei até aí sem demora, e lutarei com vocês, e lutarei com eles contra a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pai Santo, nós te damos graças por essa palavra, mais uma vez. Te damos graças pelo teu Espírito que inspirou essas letras. E esse mesmo Espírito está em nós, habita na sua igreja. Nós suplicamos a tua iluminação, nós suplicamos o teu discernimento, Senhor, a clareza na exposição dessa palavra, mas sobretudo, Deus, a unção para que essa palavra não fique apenas na nossa mente, mas também possa cair no nosso coração e produzir frutos eternos, frutos para a sua própria glória. Dai-nos a tua palavra nessa noite, Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a verdade importa. A verdade importa. Nós já caminhamos um pouquinho aqui nessas cartas que Jesus endereçou a essas 7 igrejas do Apocalipse, e nós vimos que a primeira carta que Jesus escreveu foi a carta à igreja em Éfeso. Isso mesmo, vocês estão atentos, hein? A igreja em Éfeso. E nessa carta, Jesus disse que essa igreja seria reprovada porque lhe faltava um elemento fundamental na sua vida comunitária, que era o amor. Os irmãos em Éfeso haviam abandonado o primeiro amor. E era muito interessante, porque nessa primeira carta, se a gente ler com atenção, a gente vai ver que Jesus elogia essa igreja, porque essa igreja tinha uma sã doutrina. Era uma igreja que tinha discernimento espiritual, ela lia as Escrituras, ela interpretava bem as Escrituras, ela conhecia bem a palavra de Deus. Então, quando se apresentavam falsos profetas entre eles, rapidamente eles discerniam que aquela doutrina não vinha de Cristo, e rapidamente aquela heresia era tirada do meio do povo, e Jesus vai dizer de forma elogiosa: olha, vocês discernem muito bem isso. Vocês percebem falsos apóstolos entre vocês, e vocês não toleram os falsos apóstolos. E também vocês têm uma cultura sexual muito ilibada também, porque vocês também discernem as obras dos nicolaítas, e vocês odeiam as obras dos nicolaítas, e eu também odeio as obras dos nicolaítas que ensinavam o povo à prostituição. Mas Jesus censura a igreja de Éfeso, porque essa igreja, não obstante a esse conjunto de virtudes, essa igreja havia abandonado o seu primeiro amor. E é muito interessante, porque essa equação de doutrina saudável, de verdade da palavra de Deus, sem amor, é um veneno, meus irmãos. Porque isso pode gerar numa igreja assim, uma igreja muito dura, uma igreja muito legalista, uma igreja que, de tanto discernir o verdadeiro do falso, ela começa a fazer listinhas e começa a procurar picuinhas de forma farisaicas, um na vida do outro, dizendo: olha, você não está na sã doutrina porque você comete esse ou aquele deslize. E é justamente o tempero do amor que nos dá o olhar misericordioso para o irmão, para que mesmo o irmão, ainda não tendo aquela doutrina tão refinada e tão madura, mesmo o nosso irmão um pouco mais fraco na fé do que nós, por causa do amor, nós o acolhemos, nós o aceitamos, nós o discipulamos, nós o trazemos para junto. Então o amor é a condição sine qua non para que uma igreja viva, e viva de forma saudável. Mas aqui agora, nessa carta à igreja de Pérgamo, a situação é outra. Essa igreja certamente era uma igreja muito acolhedora,
essa igreja certamente era também uma igreja muito tolerante, haja visto que ela estava inserida numa cultura externa a ela, de tolerância religiosa, onde as doutrinas pareciam que não faziam tanta diferença assim. Nós vimos na semana passada que Pérgamo era uma cidade a 90 quilômetros de Esmirna, que Jesus vai chamar essa cidade de Satanás, onde o trono de Satanás está. E nós vimos na semana passada que quando a gente fala assim, trono de Satanás, não é para a gente imaginar um trono vermelho e um ser de chifres e com, como é que fala aquele negocinho? Aquele espetinho de churrasco, né? E a gente fala, o trono de Satanás é isso. Ou então uma cidade muito violenta e promíscua. Nós vimos de uma forma muito clara que Jesus está falando aqui sobre ideias, sobre pensamentos, sobre filosofias. O trono de Satanás estava justamente na mente das pessoas. E a grande guerra espiritual, meus irmãos, que eu e você, nós travamos, muitas vezes é na nossa mente, naquilo que nós pensamos. Porque o nosso pensamento molda a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de reagir diante das virtudes que o Evangelho nos apresenta. Então, nós temos as lentes, os filtros do nosso olhar completamente dependentes daquilo que está no nosso coração como sendo verdade. E os irmãos que se convertiam ali na igreja de Pérgamo, eles tinham uma ideia assim muito pluralista e muito tolerante acerca do que era certo e do que era errado. Isso porque os cultos pagãos eram presentes ali naquela cultura e certamente influenciavam a cabeça daquela turma que se convertia. Nós tínhamos aqui, claramente, nós vimos na semana passada, culto realizado a Zeus, que era o Deus Supremo, né? Tinha um altar edificado a Zeus, tinha também um culto também à deusa Ártemis, que era a deusa da caça, da prosperidade. Também existia em Pérgamo um altar também erigido ao deus Esculápio. Nós vimos isso semana passada. Esculápio era um deus que o título dele principal era Senhor e Salvador, né? Então ele poderia ser invocado como Senhor e Salvador e como o Deus que cura. E uma afirmação em rivalidade direta, a afirmação do próprio Cristo, porque quem é Cristo? Quem é Jesus? Jesus é o nosso Deus, Senhor e Salvador, e é o Senhor que também nos cura. Não bastasse isso, existia nessa cidade também a adoração ao imperador. O culto ao imperador era oficializado nessa cidade. Talvez o primeiro templo erigido ao imperador foi erigido justamente aqui na igreja, na cidade de Pérgamo. E o que o imperador exigia? O imperador exigia adoração, que ele fosse reconhecido como sendo o Augustus, o Supremo. E dentro dessa adoração ao imperador, existia toda sorte de tolerância, porque você podia desposar a doutrina que você quisesse. Você podia abraçar a verdade que melhor lhe conviesse. Lembrando que nós estamos num ambiente helênico, grego, não é? Onde nós tínhamos ali a influência de Aristóteles, de Platão, então, onde a verdade era amplamente debatida. Então, não importa o que você pensa, desde que você adore ao imperador, desde que você reconheça que o imperador é Deus, junto com esse seu reconhecimento, você pode abraçar qualquer outra coisa. Então, a pluralidade e a tolerância era algo muito comum aqui na igreja de Pérgamo. E é justamente com esse filtro, com esse olhar, que Jesus então se dirige a essa igreja. E olha como é que é interessante, irmãos, como Jesus se apresenta a essa igreja. Para cada igreja, ele se apresenta de uma forma, né? Para a igreja de Esmirna, ele se apresenta como o primeiro e o último, né? Para a igreja de Éfeso, ele se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas em suas mãos, mas aqui na igreja de Pérgamo, ele vai se apresentar
como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Isso é muito interessante, porque nós que conhecemos um pouquinho da Bíblia, sabemos que aqui Jesus faz uma alusão direta a Hebreus 4,12. E o que está escrito em Hebreus 4,12? A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Jesus está dizendo o seguinte: eu estou sondando vocês, eu estou conhecendo vocês, e eu estou discernindo vocês e julgando vocês a partir da minha verdade, a partir da minha palavra. Porque, irmãos, o que conta não é o que o mundo pensa sobre nós. O que conta não é o que nós pensamos acerca da verdade, como deve ser a igreja. Como nós falamos de manhã, não é a igreja que edifica a verdade ou que diz o que é a verdade, mas é a verdade que diz quem é a igreja. A verdade não é serva da igreja, mas a igreja é serva da verdade. Jesus então está dizendo: eu sondo vocês, eu vou até vocês como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Mais à frente, ele vai dizer assim, que no julgamento, verso 16, portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Ou seja, com a minha verdade, com a minha palavra. Por que a verdade importa, irmãos? Por que a doutrina importa? E talvez você esteja pensando, a gente vive num mundo, pastor, tão rígido, onde as pessoas estão tão divididas. Para que a gente tem que pegar tanto na doutrina? A gente não pode deixar a coisa assim, meio frouxa, né? O amor já não nos faz então, já que nós amamos a todo mundo, então, que mal há se os irmãos têm uma vida doutrinária assim, um pouco frouxa, e esse amor tem entrado na igreja, e nós, quando ligamos a televisão, quando nós acessamos nossa linha, nossa rede social, nós vemos tantos pastores falando isso, que o amor é que conta na vida cristã, então abra mão da doutrina. Mas não parece esse ser o pensamento de Jesus. Isso por um motivo muito importante, irmãos, porque o próprio Jesus afirmou que Ele é a verdade. A verdade importa, sabe por quê? Porque Jesus é a verdade. E não há outro. Ele mesmo afirmou sobre si mesmo: eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo. E mais do que isso, Jesus disse aos seus discípulos: vocês precisam conhecer a verdade. João 8, não é isso? Está lá? Porque se vocês conhecerem a verdade irá libertar vocês. Mentira, meus irmãos. Doutrina falsa não tem o poder de nos libertar. A única coisa que tem a capacidade de nos libertar é a verdade da palavra de Deus. Foi o próprio Jesus que disse também a Pôncio Pilatos que ele tinha vindo ao mundo para dar testemunho da verdade. E assim também a igreja foi colocada no mundo para dar testemunho da verdade. Nós não podemos negociar isso. Portanto, é evidente que Jesus Cristo ama a verdade. É evidente que Ele fala a verdade, porque Ele é a própria verdade. E se Ele ama a verdade, fala sobre a verdade, Ele sendo a própria verdade, então como nós podemos negligenciar essa verdade? Então, o anúncio da verdade, a sã doutrina, é condição também inegociável na vida de uma igreja que permanece de pé. É por isso, meus irmãos, eu repito sempre isso, que todos os domingos nós nos esmeramos para pregar, não a nós mesmos, mas a palavra do Senhor. E pregar com fidelidade e com exatidão, porque nós somos devedores dessa palavra, e é essa palavra a única poderosa para salvar as nossas almas.
Muito bem, mas, sim, a verdade importa, mas qual verdade? Acerca de qual verdade Jesus está dizendo? O que é que essa carta de Pérgamo nos revela acerca dessa verdade? Aí o Stott vai nos dizer que são duas verdades fundamentais que Jesus nos apresenta nessa carta. A primeira verdade é sobre Ele mesmo, sobre o próprio Cristo. Nós precisamos conhecer de verdade, ou a verdade, acerca de quem é Jesus de Nazaré. E Ele se apresenta para nós não como um líder religioso, não como sendo um cara legal. Eu assisto muitos filósofos, eu gosto muito de filosofia, amo. Um dia, se eu pudesse ter oportunidade, eu faria um curso de filosofia. Então, eu sempre estou ouvindo os filósofos. E eu acho muito interessante que os caras, umas mentes brilhantes, caras inteligentes, mas a grande maioria dos filósofos que eu assisto, que eu ouço, eles são ateus. E aí eles tentam equacionar essas duas afirmações, de que Jesus é um cara muito inteligente, muito iluminado, muito sábio, e uma grande pessoa, mas ao mesmo tempo eles tentam tirar de Jesus toda a sua divindade, porque não existe Deus. E existe aqui, irmãos, uma ruptura, uma coisa muito interessante, uma tensão muito grande, porque de onde eles tiraram que Jesus é um grande homem? De onde eles tiraram que Jesus é um grande mestre? Qual foi a leitura que eles fizeram, que revelaram para ele que Jesus, ele tem grandes ensinos e ele ensina com sabedoria e com autoridade? Ora, eles tiraram isso dos evangelhos. Eles tiraram isso das suas leituras dos evangelhos. Mas aqui está a tensão. São esses mesmos evangelhos, e na própria boca do Senhor Jesus, que afirma que esse Jesus, que é sábio, que também é poderoso em palavras, ele é muito mais do que isso. Jesus afirmou ser muito mais do que um sábio, um líder religioso, ou um cara legal. Ele afirmou ser Deus. Ele afirmou a sua divindade. E ele afirmou a sua exclusividade. Não há salvação em nenhum outro lugar, senão em Jesus Cristo. E ele é intransigente nesse sentido. Não há outro meio de nós nos salvarmos, senão se colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não afirmou ser um caminho, uma verdade, uma vida. Ele afirmou ser o caminho. Essa ideia grega do o caminho é uma ideia de exclusividade. Não há outro caminho. A verdade, não há outra verdade. Zoe, a vida, não há outra vida senão o próprio Jesus. Então, o que a igreja confessa? A igreja confessa a verdade acerca de quem Jesus é, do seu senhorio sobre nós. Porque se tem algo que a verdade do Evangelho nos mostra, é que Jesus vindica ser Senhor de tudo e de todos. Ele reivindica ser Senhor das nossas vidas. Ele não aceita uma fé meio pedra, meio tijolo, meio lá, meio cá. Ele não aceita meio coração, ele aceita o coração todo. Ele deseja e exige todo o nosso coração, todo o nosso ser. Ele é o Senhor. E você não pode dividir o seu coração com Jesus e mais alguma coisa. Não há espaço no coração para dois deuses. Ou você confessa Jesus, ama Jesus e se prostra diante de Jesus, ou então você o rejeita plenamente. O que Jesus não tolera é esse coração dividido. Ora, eu creio em Jesus e me devoto a Jesus e quero seguir Jesus, mas ora, eu já quero seguir a mim mesmo, eu quero seguir os meus desejos, eu quero fazer a vontade da minha carne. E
essa igreja de Pérgamo levava essa ideia da verdade tão a sério, que Jesus vai até citar aqui sobre Antipas, esse homem, esse conhecido como o cristão, inclusive. Ele foi levado diante do procônsul ali da cidade de Pérgamo. A história vai nos contar que ele testemunhava acerca de Jesus. E ele não abria mão da sua confissão, que Jesus era o Senhor e Cristo. E então o procônsul diz para ele: olha, Antipas, vamos ser razoáveis. Vamos ser razoáveis. Vem cá, olha só. Tem um busto aqui do imperador, né? Ele estava no templo do imperador. Faz o seguinte, pega só um incenso aqui e esborrifa um incenso aqui no fogo sagrado do busto ao imperador e está tudo certo. Você pode adorar o Senhor Jesus. E esborrifa aqui esse incenso, um pouquinho só. E aí você só confessa, não precisa ser nem de boca para dentro, mas de boca para fora. Só fala assim: César é Quírios, César é Senhor. Faça só isso. E aí você está livre. Se você não fizer, você morre. Aí a história e a palavra nos conta que Antipas vai dizer: como eu posso afirmar que César é o Senhor e esborrifar ali e adorá-lo, sendo que Jesus, que é a verdade, disse que apenas a Ele eu devo adorá-lo. E nós sabemos que Antipas foi morto e Jesus se lembra desse homem. Irmãos, isso para mim é algo tão precioso, porque às vezes a gente acha que Jesus não está nos vendo e nos observando. Quem era Antipas? Só aparece aqui. Talvez um anônimo ali na igreja. Talvez ninguém nem sabia dessa história, mas Jesus viu a fidelidade de Antipas. Ele viu que Antipas manteve a sua confissão até o fim. Ele manteve a sua confissão acerca da verdade de quem é Jesus até o fim. E confessou até o final, e por isso pagou com o seu sangue, selou com o seu sangue a sua confissão, a sua fidelidade. Isso impõe para nós, irmãos, um desafio, não é? Amanhã é segunda-feira, a gente vai passar uma semana aí, não é assim? E nós vamos visitar tantos altares, gente. Tantos altares. Belo Horizonte não é Pérgamo, mas pode ser muito bem chamada de lugar onde Satanás tem o seu trono. Tem tantos tronos de Satanás aqui em BH. E muitas vezes a proposta vai ser justamente essa, filosófica mesmo. Não seja tão radical. Vai, dá uma esborrifadinha aqui. Né? Fala assim, sem ninguém perceber, porque ninguém está vendo. Confessa que César é o Senhor. Olha, eu sei que você não acredita muito nisso, eu sei que Jesus é o Senhor para você. Você cantou isso no domingo, não foi? Mas agora, olha só, se você fizer isso, você vai lucrar, cara. Você vai ganhar dinheiro. Você vai se dar bem. Você vai livrar a sua cara, você vai evitar um tanto de problemas. Então vai lá, dá só uma esborrifadinha. E aí você vai ficar de bem com o imperador. E vai ter as benesses do Império Romano. Não é tentador, gente? Não é tentador? Por isso que a verdade importa, meus irmãos. Por isso que a verdade é importante para Jesus, e Jesus vai dizer: olha, existem poucos entre vocês que negam a minha palavra. Isso é muito interessante, porque Jesus fala à igreja de uma forma geral, e é muito interessante porque a maioria dos irmãos afirmavam e estavam ali mesmo dizendo acerca da verdade e eram inarredáveis. Eles confessavam o senhorio de Jesus e diziam isso com coragem, mas existiam ali uns tomates podres, pessoas poucas que estavam com o coração dividido. E Jesus vai dizer: olha, você, igreja, precisa se arrepender. Porque, irmãos, quando nós abrimos concessões, quando nós temos uma fé que, doutrinariamente, ela não é
verdadeira. Quando nós acendemos velas também para Satanás, não pense que esse pecado fica apenas conosco e Deus, mas isso afeta a nossa família. Destrói a nossa família. E aqui no caso, afeta e destrói a igreja de Jesus. Todo pecado é social. Todo pecado é social. Todo pecado afeta não apenas a nós mesmos, mas as pessoas que estão no nosso entorno. Por isso que Jesus vai dizer: você precisa se arrepender, senão eu julgarei você com a espada da minha boca. E a outra censura que Jesus fez a essa igreja, a primeira delas é acerca da verdade sobre quem ele é. E a segunda argumentação, segundo John Stott, é que Jesus também vai dizer para essa igreja que ela precisa afirmar a verdade sobre a santidade. Nós vimos na semana passada que tanto os Balaão como os nicolaítas, eles ensinavam uma doutrina misturada com prostituição, com o mau uso do corpo, com você poder servir a Deus, mas viver uma vida impura sexualmente. Isso era muito comum entre os gregos, meus irmãos, porque os gregos acreditavam o seguinte, que existia uma separação entre espírito e corpo, e que Deus não estava interessado com aquilo que você fazia com o seu corpo. Essa doutrina é chamada de gnosticismo. Não sei se você já ouviu falar do platonismo, depois do gnosticismo. O que o gnosticismo dizia? Dizia o seguinte, que o corpo é inferior, o espírito é superior. Então, eles são separados, eles não se tocam. Então, você pode ter uma vida espiritual abundante, plena e próxima de Deus, mas você pode usar o seu corpo da forma como você deseja, porque as coisas não se tocam, elas não se afetam. E mais uma vez, Jesus vai repreender essa igreja, dizendo justamente que absolutamente não é isso. Deus também se importa com as coisas que nós fazemos com o nosso corpo. Isso tanto é verdade que o nosso corpo é precioso, meus irmãos, que Cristo vai ressuscitar o nosso corpo. Ele vai ressuscitar o nosso corpo e regenerar o nosso corpo para que o nosso corpo seja santo. Então, Cristo exige da sua igreja santidade no seu corpo. Então, essa verdade acerca da santidade no nosso corpo importa muito para Deus. Aquilo que você faz com o seu corpo afeta você profundamente. E aquilo que você faz com o seu corpo afeta o outro profundamente. A forma como você usa o seu corpo afetará você e o seu próximo. E a forma como o seu próximo usa o seu corpo também afetará você. Portanto, Jesus vai dizer a essa igreja: eu odeio as obras dos nicolaítas. Eu odeio a impureza sexual. Portanto, cuide do seu corpo. A verdade acerca da pureza sexual importa. Nada mais contracultural nos nossos dias, não é verdade? Eu me sinto aqui pregando de terno, gravata, chapéu e púlpito de madeira, 1920. Parece aquelas pregações antigas, dizendo assim, que o sexo só é permitido por Deus entre um homem e uma mulher nos laços do matrimônio. Aí você vai dizer: que isso, pastor? Não é assim, nós estamos no século 21, as coisas mudaram. Mas para Jesus Cristo, a verdade imutável importa. Assim como Jesus censurou aquela igreja, porque eles misturavam culto a Deus com prostituição, assim também está aqui um bom alerta para nós, para que a gente também possa cultuar a Deus com a nossa alma. Nós cantamos: quero adorar-te com a minha alma, não é assim? Amém. Mas também quero te adorar com o meu corpo, porque o mandamento é: ame ao Senhor, o seu Deus,
de todo o seu coração, de todas as suas forças, com todo o seu entendimento, não é assim? A palavra de Deus também vai dizer que nosso espírito, alma e corpo devem se manter íntegros e irrepreensíveis diante de Deus. Santidade ao Senhor. Irmãos, santidade ao Senhor. A verdade acerca da santidade de Deus, ela importa e importa muito. Muito bem, quais são as implicações dessas verdades para a vida da nossa igreja hoje? O que Cristo quer nos ensinar com essa igreja aqui em Pérgamo? Os irmãos querem saber? Domingo que vem, se Deus assim permitir, cenas dos próximos capítulos, não falte, e aí nós vamos aprender o resto da nossa lição. Feche seus olhos e vamos orar. Pai Santo, te damos graças mais uma vez por essa noite, por essa palavra que nós lemos e estudamos. Senhor, quão desafiador é nós ouvirmos a Tua voz, como é bom saber que o Senhor se importa conosco, como é bom saber o que o Senhor pensa acerca da sua igreja. Ó Deus, que a Betel seja essa igreja que se importa com a verdade, Senhor. Nos ajude a aplicar essa palavra nas nossas vidas, nas nossas rotinas, na nossa família, na nossa igreja. Continua falando conosco, recebe nosso louvor e gratidão. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, e cantar ainda uma última música e assim nos despedimos. Eis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei
embaixo. Tem muita coisa para a gente compartilhar ainda. Então você pode descer as escadas aqui. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.